Sejam todos bem-vindos a mais uma live em que vamos falar do sono. Você tem dormido o suficiente para emagrecer? Essa é a pergunta e o título principal da live de hoje. E aí, responde aí para mim nos comentários se você tem dormido o suficiente. Sou Rafael Rocha, personal trainer e nutricionista, e ensino cristãos a emagrecerem 3 quilos todo mês, sem passar fome e sem frequentar uma academia. É isso aí mesmo. Treinando em casa, você consegue ter resultados poderosos somente tendo a direção correta, conseguindo gerar um estímulo ali importante na musculatura, algo que está sendo solicitada, que está sendo trabalhada. É possível você ganhar massa magra, ganhar músculo treinando em casa, sem passar fome, com uma alimentação de acordo com as suas necessidades. Mas vamos ao assunto que foi bem elaborado. Vamos aqui discorrer sobre os pontos importantes, a importância do sono, né? Não somente para o processo de emagrecimento, mas para a vida, né? Para você realmente estar bem no seu dia a dia. O sono é algo importantíssimo, é algo criado por Deus, né? Eu já quero deixar aqui um gancho espiritual, né? Uma parte espiritual falando exatamente de um versículo que está em Salmos 127, versículo 2, a parte B do versículo. E separei 2 versões aqui para a gente ter esse olhar bem interessante do que a Bíblia fala, que diz assim: aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Está falando em relação ao pão, né, que às vezes a gente fica tão aflito, tem que trabalhar muito, tem que correr atrás, realmente a gente tem que correr atrás, mas é preciso dormir. E eu gostei também muito de uma outra tradução que nos diz assim, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Então a gente já vê a importância do sono para a nossa vida, né? A vida não é só trabalho, não é só ganhar dinheiro, isso é muito importante, mas Deus nos mostra na palavra, né, que Ele é o principal, né, das nossas vidas, é dele que vem a provisão, né? O começo, eu gosto muito do começo também desse Salmo 127, né? Se o Senhor não edificasse, em vão vigia o sentinela, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. A gente vê ali que realmente, né, o cuidado de Deus pela nossa vida, então a gente precisa primeiramente confiar nele, né, e a Bíblia nos ensina muito bem isso. Mas vamos, né, ao assunto, né, do sono. Separei aqui os pontos em relação aos malefícios e os benefícios do sono, como ele vai impactar a nossa vida, né, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa saúde. Então vamos lá para o primeiro ponto, os malefícios da falta de sono. Como tem sido o seu sono? Responde aí nos comentários. Você tem conseguido ter boas noites de sono? Você consegue dormir aí todo dia no mesmo horário? Então é um ponto que a gente vai realmente falar nessa live. Mas vamos lá para o primeiro malefício da falta de sono, a desregulação hormonal. E isso é um ponto muito importante, né? Porque o funcionamento dos hormônios, né? O nosso corpo tem hormônios ali que são realmente importantíssimos, né? Nessa questão do emagrecimento, do ganho de peso, do apetite, do controle do apetite. E uma noite de sono mal dormida, ela altera e muito esses hormônios. E isso de forma contínua vai bagunçar toda a cascata hormonal e ao você não conseguir, né, dormir bem, tem um aumento do hormônio chamado grelina. Ele é produzido no estômago, né?
e ele vai se ligar lá, né, no hipotálamo, no nosso cérebro, e é algo muito interessante, que a grelina, ela é o hormônio que nos faz despertar o sinalzinho ali da fome, o hormônio que nos faz comer. E aí você já pode se ligar, né? Pô, então é o que me faz exagerar na comida, porque você realmente vai, ao não dormir, você faz com que, né, ele seja ativado de uma forma, né, anormal, e você passa ali o dia buscando se alimentar, buscando comer algo, aquela beliscadinha, né, desnecessária. Daqui a pouco você vai lá, come mais algo e começa a comer, 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 e vai ganhando peso, vai ganhando peso, vai ganhando peso, e cada vez mais, né, vai tendo esse descontrole hormonal, que vai fazendo com que o seu apetite fique totalmente descontrolado. E conforme você vai ganhando peso, né, o nosso cérebro ele não consegue captar, né, cada vez mais os sinais de um outro hormônio, a leptina, que é o hormônio da saciedade, produzido pelo tecido adiposo. Muito interessante, né? E aí, pô, mas caramba, o tecido adiposo que produz o hormônio, né, da saciedade. Exatamente, né? Então, a gente, pô, não. Se é o tecido adiposo que produz o hormônio da saciedade, eu estou ganhando peso e eu tenho bastante tecido adiposo, então deveria ser o contrário, mas não. É porque ao ganhar peso, tanto peso, ocorre algo parecido como a resistência insulínica, né? A resistência da insulina do diabetes, né? A questão da gordura, o cérebro não consegue, né, receber os sinais da leptina que você está saciado. E por isso que você vai comendo e comendo e comendo e comendo e comendo e fica aquela coisa louca. E a leptina também é responsável pela queima de energia. Então aí você já vê, né, como, né, essa desregulação hormonal já vai impactar em muito, né, a sua saúde e vai fazer cada vez mais com que ocorra, né, o ganho de peso. Um outro ponto aqui, ó, que acaba ocorrendo também, mais um ponto aqui, além da desregulação hormonal, é o aumento da gordura abdominal. Isso ocorre pelo hormônio chamado cortisol. Esse hormônio, ele regula a questão do estresse. E aí, ao dormir mal, aumenta a produção de cortisol. Você passa ali o dia mais estressado, teu corpo não consegue descansar o suficiente e batata. Começa a aumentar aquela pochetezinha. De uma pochete, ela passa por uma mochila e por aí vai. Então a gente vê, né, a gente consegue enxergar que como é importante essa questão, né, do sono, como o sono realmente impacta diretamente na nossa saúde. E as consequências, das noites mal dormidas aumenta a gordura na região abdominal, né, e também a resistência insulínica, a resistência à insulina, trazendo um outro grande prejuízo que é, né, a diabetes, que causa prejuízos enormes para a saúde da pessoa. Então, é muito importante, né, a gente ter atenção a essa parte que é fundamental para a nossa vida, que é o sono. Então vamos para o terceiro ponto. Nós vamos falar 5 pontos dos malefícios e 5 pontos dos benefícios. Vamos agora para o terceiro ponto, metabolismo mais lento. Por que que isso ocorre, né? O nosso corpo é muito inteligente, né? Ele entra num modo de economia, já que, pô, eu não tive uma noite de sono adequada, né? Ele entende que, opa, não, eu preciso poupar, né, a energia que eu tenho para manter também as funções vitais, eu preciso jogar o meu metabolismo para baixo para que eu consiga dar conta,
né, de manter o corpo funcionando, de manter o corpo ativo, de manter o corpo, né, funcionando o mais perfeito possível. E por isso ele, baixa, porque eu preciso gastar menos energia. E isso é que vai fazer também com que nosso corpo tenha dificuldade em queimar gordura. Às vezes o que ocorre? Né, muitas pessoas às vezes né, indo, né, no processo de emagrecimento, começa ali muito bem, treinando muito bem, tendo, né, uma sequência ali de dias, tendo uma constância de treinando de 4 a 6 vezes na semana, se alimentando da forma correta, mais correta possível, e ali 2, 3 meses, e às vezes não consegue ver um resultado, né, tão significativo, exatamente porque às vezes está dormindo muito mal. Depois a gente vai falar, né, do quanto é necessário ali de noites de sonos para que você consiga ter não somente resultados mais significativos na relação do emagrecimento, mas também, principalmente também para a questão da sua saúde. Então vamos lá. Quais são as consequências, né? Ocorre uma menor queima calórica e mais acúmulo de gordura, exatamente porque o metabolismo ele dá uma baixa, ele dá uma segurada, dá uma freada. Então, nós precisamos, né, ter atenção a esse ponto. E um gancho, uma ligação espiritual, né? Negligenciar o sono é como andar com o tanque vazio. E você para e reflete aí. Tem ou não tem ligação? Tem ou não tem a ver? Né? Você vai fazer uma viagem com o carro na reserva? Não. Eu até li um livro de um pastor, relatando de um pastor, né, que ele anda com o carro pelo menos no meio tanque, para que ele não ocorra o risco de ficar no meio do caminho, né, sem combustível. E o nosso corpo também, né, funciona dessa forma também, né? A gente já pensou a gente andar, né, lá na reserva, o que vai faltar? Uma hora vai faltar energia, vai faltar o combustível para o carro funcionar. E o sono também vai impactar diretamente no nosso organismo. Uma hora vai faltar energia para a gente conseguir fazer com que o nosso corpo, o nosso carro, ele consiga andar. Então, vamos se ligar e ter atenção também com o nosso sono. O quarto ponto, um desequilíbrio emocional e a falta de controle. Pai, só. Ai, papai. Explicação. Um sono ruim afeta o lobo frontal, região que regula decisões. Aí eu te faço uma pergunta. Você já teve dificuldade, né, em tomar aquelas decisões, né? Não, preciso, tomar aquela decisão rápida, senão, né, eu posso sofrer um acidente, né? Aquele coisa de você atravessar a rua e tá vindo uma moto e, cara, qual decisão tomar, né? A pessoa vai criar, a criança vai cair, o idoso vai cair, aquela reação rápida. Isso realmente tem muito a ver, né, com essa questão também do sono, está muito relacionado ao sono, né, questão emocional, de você conseguir ter um controle maior, de você não ficar irritado, sabe? É bem notório quando a gente tem uma noite de sono mal dormida, como é que fica a relação do seu humor, né? Como é que você trata o seu cônjuge ao simplesmente ele te dar um bom dia, o seu filho, a sua filha, né? Como é que é a questão da paciência, né? Principalmente quando eles são menores, né? E eu falo por experiência própria, né? Um filho pequeno, às vezes a gente não tem aquela noite de sono que a gente gostaria, e às vezes ele está ali no pico total brincando, e às vezes a gente, né, falta um pouquinho de paciência, e isso está relacionado também ao seu sono, né? A gente sabe que ao dormir pouco a gente fica mal-humorado, a gente
realmente. Então, um outro ponto também que é muito, muito interessante, né? As consequências, como a gente está falando aqui, irritabilidade, você fica mal-humorado, você né, fica ali. Tem a questão, né, impulsividade alimentar, você quer comer toda hora. E principalmente, né, aquela questão de comer carboidrato, comer coisa doce, comer coisa que vai, né, trazer um certo conforto para o seu corpo. Então, a gente precisa também estar muito atento para essa parte. E fechando aqui o último ponto do malefício, o quinto ponto, um comprometimento do sistema imunológico e inflamações. O que ocorre, né? O sono insuficiente, ele acaba afetando o nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, e a gente fica muito suscetível, né, a ficar resfriado, a realmente contrair algum tipo de doença, porque o nosso corpo, o sistema de defesa, ele não consegue estar trabalhando na sua capacidade total, né, no 100%. Então, às vezes, a gente fica muito suscetível, né, a questão da mudança, às vezes, do tempo, né, a alimentação também é muito importante para o sistema imunológico. Só que se você não consegue dormir, o nosso corpo não consegue, né, ter a recuperação, né, celular, a recuperação muscular e acaba, né, a gente ficando ali, né, suscetível a contrair algum vírus. E realmente isso vai debilitar o nosso organismo, vai debilitar a nossa saúde. Um outro ponto também, além, né, dessa questão da doença, a gente fica com menos disposição e acaba tendo também uma estagnação em relação a resultados, né? Às vezes você estaciona ali não falo nem tanto do peso, que eu não gosto de trabalhar muito a questão do peso em si, né? Que às vezes a pessoa gosta muito da composição também corporal. É claro que dependendo do peso da pessoa, a pessoa precisa mesmo perder peso, mas ela também precisa não somente perder peso, mas buscar a mudança da sua composição corporal. E aí ocorre às vezes de a pessoa ficar estagnada, né? Não consegue perder gordura, não consegue ganhar massa magra por causa do seu sono não estar regulado. E diante disso, agora nós iremos falar dos benefícios. Os benefícios do sono. Uma noite de sono bem dormida. Ela traz um controle da fome natural. Aí, né, lembra lá dos hormônios grelina e leptina? Né, a gente já consegue ver, os hormônios ali trabalhando de uma forma mais harmônica, a leptina dando um sinal para o cérebro: opa, ó, você está saciado, está na hora de você parar de comer. E a grelina vai dar o start para que a gente realmente, não, está na hora de comer, está na hora de você se alimentar. Mas isso a gente conseguindo estar no nosso peso adequado, né? A gente conseguindo ter noite de sono, né, de qualidade, não somente, né, dormir o tempo suficiente, mas tendo a questão daquele sono REM, que é o sono restaurador. Então, uma noite de sono é muito importante, né? Na minha pós, eu fiz uma pós de nutrição esportiva, né? Teve um professor que estava falando que se você perder uma noite de sono, você não consegue recuperar, você só precisa depois alinhar. Mas uma noite de sono perdida é uma noite de sono que você não consegue ter a recuperação desse sono. Você vai buscar, né, alinhar. Então a gente vê mais uma vez como isso é importante, né? E os benefícios, né, dessa questão da noite de sono: você tem menos compulsão, mais controle sobre a questão, né, das beliscadas durante o dia, né, e você consegue ter mais leveza, né, no seu dia a dia, e isso também em relação ao seu peso. Vamos lá para o segundo ponto,
né? O segundo benefício de uma boa noite de sono: acelera a queima de gordura. Por quê? Porque ao você dormir bem, você tem mais energia, né? E você tem mais energia para treinar, você consegue, né, pegar muito mais peso, isso na questão do treinamento de força, e isso vai ser muito importante para gerar um estímulo na musculatura e fazer com que ocorra a síntese proteica, né? Você ali buscar o ganho de massa magra, e isso também vai ser importantíssimo para o seu processo de emagrecimento, para que você também melhore o teu quadro geral de saúde e pensando também em qualidade de vida, né? Quanto maior o nível de massa magra adquirida, né, você consegue, tem estudos falando que você melhora o seu quadro geral de saúde, e sem falar que o ganho de massa magra depois dos 40, 30, 40 anos, 50, é importantíssimo, porque isso vai ser uma poupança. Você ganhando massa magra vai ser uma poupança lá para frente, né? Quando você estiver ali com 80, 90, né? Eu tô para adquirir um livro aí de Em Rumo aos 120 anos, né? Se Jesus não voltar, né? Buscar ali viver 120 anos com qualidade de vida. Já tem pessoas sendo estudadas, pessoas conseguindo chegar, né, nessa idade de 120 anos de forma, né, saudável, que isso que é importante. Não adianta chegar lá com 120 anos, né, capengando. Então, né, o ganho de massa magra vai te possibilitar isso, né? Você ter uma qualidade de vida lá na frente, você não depender, né, de ninguém para fazer funções básicas como você levantar da sua cama, você, né, poder fazer a sua comida, você poder ir ao banheiro sozinho, sozinha. Então, como profissional de saúde, é aquilo que eu quero trazer à consciência para as pessoas. A importância, né, de você cuidar de si, de você cuidar do templo, de você cuidar da casa de Deus, e essa responsabilidade cabe a você, cabe a mim cuidar de nós, até mesmo para que a gente consiga cuidar dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa. A gente precisa, primeiramente, cuidar de nós. E o benefício, né? O corpo queima mais gordura em repouso, por quê? Porque você consegue, né, aumentar a massa magra, você consegue treinar bem, e isso vai te possibilitar, né, uma maior queima de gordura em repouso. Vamos lá para o terceiro ponto. Terceiro benefício: recuperação muscular e disposição para treinar. A liberação do hormônio do crescimento, né, ele corre durante a noite. Ele tem, até estava vendo um podcast com um médico, ele falando que essa questão do GH, é o hormônio do crescimento, ele ocorre ali entre 10 e meia-noite, entre as 22 e as 0 horas. Então, olha só como é importante. Eu te faço uma pergunta. Será que nesse horário aí você já está dormindo? Você pode responder aí para mim nos comentários? Que hora que você consegue ir dormir? Que hora que você consegue, né, realmente não, tá horário, eu sei que eu já estou dormindo. Larga aí nos comentários aí, que hora que você dorme. Então, a gente vê como é importante esse hormônio do crescimento, né, para a nossa vida. E esse hormônio, o GH, é que vai fazer toda a restauração. Ele participa muito diretamente na restauração celular. Então, é importantíssimo para que a gente consiga estar bem, para que a gente consiga estar mais disposto, ter mais disposição no outro dia. Então, a gente precisa estar dormindo, e de preferência 10 horas da noite você já possa estar aí, né, contando carneirinhos. Vamos lá para o quarto ponto: regulação do humor e clareza mental. Isso aqui é importantíssimo, principalmente para as crianças, para quem tá estudando aí para concurso, né? O sono, ele equilibra neurotransmissores como a serotonina, né? O hormônio do bem-estar. Então a gente vê como, né, tem toda uma ligação, né, hormonal. O sono e os hormônios, eles estão, né,
estão ali, ó, na questão trabalhando de forma bem harmônica, e isso vai trazer, né, o melhor funcionamento do nosso corpo. E o benefício disso, quais são os benefícios disso? Né, você consegue ter a questão do melhor funcionamento do cérebro, você consegue ter um raciocínio melhor, é, e principalmente, né, como a gente vê às vezes a questão das crianças, como as crianças às vezes têm buscado ir dormir cada vez mais tarde, então nós como os pais a gente precisa também estar atento a isso, porque isso vai impactar diretamente no seu desempenho escolar no outro dia. Então, até para isso a gente precisa criar rotina para nós e para nossas crianças, para nossa casa. E isso vai fazer com que, né, a qualidade de vida melhore de forma muito significativa. Os benefícios, né? Mais paciência, mais alegria, menos ansiedade. E ansiedade é um ponto também, é um gatilho que faz com que as pessoas, né, acabem exagerando em muito na comida. Então, um outro ponto, né, se você está muito ansioso, lançai as vossas ansiedades sobre ele, porque ele tem cuidado de vós, ele tem cuidado de nós. E, para fechar, o quinto ponto, um alinhamento com os ritmos de Deus, uma vida com propósito. Né? Deus criou os ciclos. Isso é muito interessante, que é o ciclo, a gente aprende na nutrição, na educação física, sobre o ciclo circadiano. Né? O que é isso? Né? Que nós fomos feitos para o dia. Deus criou, né, o ser humano para o dia e para a noite estar dormindo. Só que o que acontece? A gente acaba fazendo uma bagunça danada com isso, né, e às vezes as pessoas, né, trabalham à noite, não dormem muito bem durante o dia. Então a gente precisa realmente entender isso, né, que tem ciclos. Deus é perfeito, né? Deus criou os ciclos e a gente precisa seguir esses ciclos, né, para que a gente consiga ter mais saúde, né? E o benefício vai fazer com que, né, viver em ordem, em honra e saúde, respeitando a criação, respeitando o Criador. É, essa semana eu estava vendo, né, um podcast muito interessante de um médico, Dr. Adrio, e o pastor Luciano Subirá. E o pastor Luciano Subirá foi se consultar com esse médico, né, ele falando que dormia apenas de 4 a 6 horas e era o suficiente. E aí esse médico, que também é pastor, ele falou, é algo interessante, né? Você sabe agora mais do que o Criador, né? Que falou que agora eu vou revelar, né, o quanto a gente precisa dormir entre 7 a 8 horas de sono por noite. Isso é o mínimo. Tem pessoas que às vezes vai precisar de 9, outras um pouquinho mais, mas pelo menos 8, de 7 a 8 horas de sono, né? A gente precisa, para que a gente consiga, né, restaurar, ter toda a restauração celular, né, reparação muscular de tecidos, dos órgãos, para que o nosso corpo ele consiga, né, funcionar o mais perfeito possível. Então a gente, né, vê essa questão do sono, como o sono ele, né, há de impactar diretamente, né, no nosso processo de emagrecimento, na nossa qualidade de vida, na nossa saúde. E para que a gente, né, encerre essa live, eu pergunto para você, você realmente, né, gostou desse tema? Achou interessante? Né? Já peço aí para que você largue nos comentários, né, se algum tema aí que você queira que a gente traga, né, para a gente discorrer, para, né, trazer algo de valor para a nossa saúde, para os seguidores. Já fica aí, já larga o seu comentário aí. E resumindo, né, o sono ele pode realmente estar travando o seu processo de emagrecimento. Você que está buscando emagrecer, você que está buscando cuidar do corpo, cuidar
da sua saúde, cuidar do templo, né, que Deus concedeu, que trouxe essa responsabilidade, que entregou essa responsabilidade de cuidar desse templo, de cuidar dessa casa, a casa de Deus, né? Você precisa realmente estar atento a isso. E o sono ele pode estar, né, atrapalhando, ele pode estar impedindo de você ter resultados aí mais significativos. Então você aprendeu aí que você precisa, né, ter de 7 a 8 horas de sono. E um ponto também que é muito importante é que essas noites, né, que você consiga sempre dormir no mesmo horário. Voltando lá no meu professor da matéria, né, específica que a gente teve lá na nutrição, ele falou que dormia por volta de 9 horas da noite, todos os dias, né? E 6 horas da manhã ele acorda sem despertador, né? Inclusive nos finais de semana, no sábado e domingo. Então eu achei isso muito, muito poderoso, né? Então que a gente possa também aprender com isso, né? Ter rotina, né? Buscar ali todos os dias dormir sempre no mesmo horário. Aí fala, eu não tenho mais vida social? Não, claro que a gente pode ter vida social, né? Acho que a gente consiga também transferir, né, alguns encontros, né, para durante o dia e não para a noite, porque a noite foi feita para nós dormirmos. E, né, para a gente fechar, cuide. Cuide muito bem do seu corpo, cuide, né, da sua saúde. O seu corpo é templo do Espírito Santo, né? Então que a gente possa estar atento a esse cuidado com a nossa saúde, com a nossa família, né? Se você gostou aí desse conteúdo, já peço para que você siga esse perfil, compartilha, né? E fica aqui um abraço do Rafa e até a próxima live.